Olá, sejam bem-vindos ao nosso Unimedcast aqui da Unimed Vale de São Francisco. Esse é o nosso segundo Unimed. Hoje nós temos convidados maravilhosos e para comemorar a conscientização do câncer de mama, o diagnóstico precoce nesse Outubro Rosa. Estou aqui com um tom de rosa, estou aqui na minha fardinha da Unimedcast, esse verde aqui, mas eu estou aqui com o meu adesivo. E hoje eu tenho 3 convidados, tá? Vou começar aqui pela minha direita. Temos aqui a doutora Daniela Matoso. Ela é alergologista e ela já passou por uns aperreios que ela vai contar para a gente hoje. Imaginem qual é. Tenho também a doutora Luciene Seixas, que ela é neurologista clínica, também já passou por uns aperreios. E eu tenho aqui o doutor Carlos Gustavo Reis, que ele é mastologista, e ele que tira as mulheres do aperreio no câncer pesado, que dá aquele apoio, né? Que a gente quer ser... Papel importantíssimo, viu, Gustavo? Tem que ser afagado nesse momento, né? Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês e passo a palavra primeiro para você, Daniela. Olá, bem-vindo a todos. Luciene. Oi, gente, bem-vindos. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu fico super empolgada quando eu vou falar sobre esse assunto, porque eu sinto o meu papel como médica e como pessoa que já passou por essa doença tão delicada, mas, ao mesmo tempo, desafiadora e gratificante, porque quando a gente se cura dessa doença, a nossa vida meio que dá uma guinada. E eu estou aqui para ajudar, apoiar quem está precisando e quem está passando por essa situação. Então, estou muito feliz de estar aqui, viu? Com o Dani, com o Rodrigo, com o Gustavo. E aí, Gustavo, conta aí, como é ser médico mastologista? Pessoal, obrigado pelo convite, é uma satisfação grande estar aqui. Hoje é um dia de a gente dividir as nossas experiências, nossas opiniões, e com as duas aí que a gente vai aprender muito com elas também. Ser mastologista, para mim, é sensacional, porque é uma especialidade que você ajuda muito as pessoas e você vê que a maioria das vezes a gente consegue vencer. O câncer de mama é um câncer que é bastante agressivo, mas se for diagnosticado precocemente, ele tem uma alta taxa de cura. Então, a maioria das vezes a gente vence. Então, é uma satisfação de um trabalho que a gente faz que vê resultado. Perfeito. Vê só, né? A gente está num mundo pós-pandemia. A pandemia mudou a maneira de como a gente vê a vida. Algumas pessoas perderam parentes bem próximos. Isso mudou a maneira de que a gente vê o mundo, enfim. E ter Covid na pandemia era a sensação de morte iminente. Eu brincava dizendo que era o novo câncer. As pessoas entravam em desespero, porque essa sensação de morte iminente era muito comum ser relatado quando você tem o diagnóstico de câncer. Você teve isso, Dani? Tive mais ou menos. Realmente é um diagnóstico que caiu assim no meu colo, né? Um diagnóstico de exame de rotina, sem histórico familiar nenhum. Ninguém na minha família nunca teve câncer de mama, eu não tinha sintoma nenhum. Então, na verdade, foi como se eu achei que fosse um engano, que aquele diagnóstico não era verdadeiro, que tinha sido um engano do exame. Não é. Com certeza não é um câncer de mama. Até que veio o diagnóstico definitivo, e realmente era, mas que numa fase inicial, como o colega mastologista bem falou, ele pode ser curado. Inclusive, Gustavo entrou na minha cirurgia, participou da minha cirurgia, que foi feita em um Outubro Rosa. Esse ano. Exatamente. Ano ou 2 anos hoje? 3 anos. 3 anos já, 3 anos. Coisa boa. 3 anos. Você teve essa sensação de morte? Sim, tive essa sensação de morte muito forte. O diagnóstico para mim foi bem complicado, foi difícil. Parece que o chão se abriu e você caiu lá naquele buraco, entendeu? A sensação é de que, meu Deus, eu ainda sou tão nova e já vou embora. Será que vai ser assim mesmo? Meu Deus, eu tenho 2 filhas. Exato. E essas foram as frases que se passaram na minha cabeça.
Eu tenho 2 filhas, elas ainda precisam de mim. Meu Deus, eu ainda queria viver um pouco mais, né? Então, de imediato, quando você percebe o diagnóstico, e a gente, como médica, quando a gente entra lá na mamografia, que a gente olha para a cara da técnica lá, a gente já sabe que tem alguma coisa. Não dá para esconder. Então, quando eu recebi quando eu olhei para ela e vi, percebi, senti que tinha coisa errada, isso me passou pela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, ao mesmo tempo, veio uma força de, pera, calma, eu vou superar. Pera, vai dar certo, eu vou fazer tudo que for preciso, eu vou atrás. Eu vou me cercar de pessoas que vão me ajudar, né? Então, medo, muito medo, mas coragem também. Coragem de enfrentar esse medo. Eu acho que foi mais ou menos essa a minha experiência. Videte falou uma coisa com relação à pandemia. Eu descobri em 2020 e a gente estava no início, no primeiro ano da pandemia, né? E aí, realmente, você lidar com aquele medo de... Eu vou entrar num hospital para fazer um procedimento cirúrgico num período de pandemia. Foi um medo duplo, né? Duplo. Eu tive um quadro gripal um pouco antes da cirurgia, então não podia fazer nada agora, tinha que esperar. Então, naquela fase realmente bem inicial, foi bem pesado. Fazer exames de Covid, dependendo do exame, não vai fazer a cirurgia, vai adiar, né? Cirurgias suspensas, foi bem pesado. E esse medo realmente de você pensar nos seus filhos, o medo da morte iminente, a morte não próxima, assim, uma possibilidade da morte se abrindo ali, né? Porque morte às vezes ainda é um conceito tão abstrato, né? Todo mundo se fala da morte, todo mundo sabe que a morte existe, que vai acontecer, a gente vê morte ao redor da gente, com a família, com um amigo e tal. Mas quando você tem esse diagnóstico, por incrível que pareça, apesar de todo o avanço da tecnologia, o avanço médico, científico, o diagnóstico de câncer ainda remete muito a uma questão de morte. Então, é quando você realmente vivencia concretamente o que é morte. A possibilidade mais próxima, né? A possibilidade muito real de morte sua, né? Diferente de outras doenças, que às vezes é uma coisa mais inesperada, um infarto é uma coisa muito rápida, às vezes você não consegue pensar. Um acidente, às vezes, é uma coisa muito rápida, né? O câncer não, é aquela coisa assim que vai te mastigando. Você vai ter que consumir aquela ideia, mastigar aquela ideia de que você pode morrer e que você vai fazer o tratamento, você pode ficar curada, mas que ele pode recidivar, mas que ele pode ter uma metástase aí no futuro. Então, é um conceito de morte que perdura, inclusive. Com o passar dos anos, claro, vai amenizando, você vai se fortalecendo, você vai esquecendo, você vai vivendo outras coisas. Mas existe sempre uma sombrinha aqui atrás de você que talvez quem nunca tenha tido um câncer não saiba, não tenha isso. Existe sempre uma sombrinha assim, né, de que, poxa, pode vir de novo, pode acontecer, pode recidivar, pode morrer, né? É uma forma mais concreta, eu acho. Câncer de mama, só um adendo. O câncer de mama, ainda hoje, no mundo, é o câncer que mais mata as mulheres. E também é o câncer mais prevalente. O câncer que tem, tirando o câncer de pele, o câncer de mama é o que tem mais em mulheres. E hoje, no mundo, é o que mais mata. Se você separar os países mais ricos e os países mais pobres, o câncer de mama nos países mais desenvolvidos já não é mais o que mais mata as mulheres. Hoje, o câncer de pulmão é o mais letal nos países ricos, nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o câncer de mama ainda é o que mais mata. Então, quando chega na população geral do mundo todo, a gente diz que o câncer de mama é o que mais mata no mundo, mas por conta disso. Mas tem um alento muito grande, já que os países ricos estão conseguindo diminuir essa questão da mortalidade, um dia vai chegar para a gente também, logicamente. E isso é graças aqui ao diagnóstico precoce e a questão dos tratamentos. Quando você falou em relação à morte, vale salientar que antigamente a palavra câncer era uma palavra que nem era verbalizada pelas pessoas. Então, as pessoas que recebiam um diagnóstico de câncer, era como se realmente fosse uma sentença de morte. A paciente dizia, eu tenho aquela doença, ela morreu daquela doença. Então, nem falar, pronunciar a palavra câncer, antigamente o pessoal tinha medo até de falar. E uma coisa muito importante, que é isso que vocês estão trazendo,
que são mulheres importantes e vistas para pacientes que vão para frente e dizem que teve câncer e que venceram, estão vencendo, e isso é importante para desmistificar essa questão da doença. Outra coisa importante também é quando o pessoal vai para a televisão, um artista, uma cantora dessa famosa, vai para frente e diz que teve câncer de mama, que está em tratamento. Então, o público se vê muito com essas pessoas. As pacientes veem com as médicas dela, que são pessoas que, normais como elas, que tiveram câncer e que hoje conseguiram vencer. Então, essa é a questão, e inclusive por isso que a questão do Outubro Rosa é muito importante. É para desmistificar essa questão do câncer de mama e na importância do rastreamento precoce para a questão do tratamento.